primeiro agradecer a Deus pela vida, agradecer ao Mestre Jesus, o Mestre por excelência que nos convida há mais de 2000 anos ao banquete celestial. Agradecer aos trabalhadores dessa casa co-irmã, principalmente temos a oportunidade de juntos desenvolvermos a virtude fraternidade. Na tarde de hoje, a proposta é a gente relembrar um conselho do dedicado irmão Jacó, um pseudônimo, como a gente viu no último encontro. Quem não teve a oportunidade, eu apresentei pouco aqui, devido à grandiosidade do livro, voltei a um momento do livro, a qual ele vai nos mostrar a importância de nós vigiarmos as nascentes do nosso coração, porque a gente produz energias mentais. Então a energia mental pode ser saudável ou pode ser uma energia mental tóxica. Enquanto que os médicos terrenos ainda estão se aprofundando nessa área, né? Hoje é o dia 5, é o Dia Mundial da Saúde, né? Tem dedicados médicos, médicas, aí falando da importância do corpo físico, que é instrumento para o espírito mortal. Já há outros médicas ou médicos que já estão enveredando, terapeutas e 3 pontinhos, né? Nessa parte da espiritualidade. Tá? Mas ele, em 1948, quando ele está lá na praia do Rio de Janeiro, vai ver uma professora, que eles estão atendendo 15 pessoas que tinham acabado de desencarnar, né? Morreu e depois desencarnou. Morreu o fenômeno biológico, desencarnar o fenômeno espiritual. É por isso que a pessoa pode ficar 300, 400 mil anos sem desencarnar. Ou seja, ele morreu, mas ele não desencarnou. E é por isso que existem as cirurgias espirituais. Aonde? No pronto-socorro espiritual. Então, o médium que recebe um espírito, a finalidade ali, ele dá o fluido animalizado para que o espírito então desperte e então realmente aí então desencarne. Tá bom? Principalmente aí quem tem a nobre tarefa da mediunidade. Pois bem, então ele vai ver uma senhora que foi professora, e aí fica feliz quem está na área da educação, porque hoje exercer educação não é para qualquer um, devido à falta de educação que vem os estudantes para as escolas, porque se o pai e a mãe não é espiritualista, no sentido do coração, porque pode ser espiritualista da boca. E aí Jesus já adverte em Mateus 15:8, esse povo me ama com os lábios, continua, obrigado, mas seu coração está longe de mim. Senão participa, senão dá sonoterapia, isso mesmo, é para participar. Mas olha só a dica dele, ó. Ele vai ver a senhora cujo peito estava iluminada, e aí ele sente inveja, ele dá a dica que é inveja, né? Porque a inveja é do espírito imortal. Mas olha só, ele chamando a atenção, dono de enorme cabedal de informações, mais de 60 anos trabalhando na FEB, que faleceu com 81, então ele foi médium passista, facilitador, tesoureiro, vice-presidente da FEB, legal. Mas se ele não internalizar os ensinamentos, que foi o alerta dele no livro, não adianta nada, só a informação. Precisa a formação para a transformação. Então, voltando. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna. Pronto. Então, ele deu a dica que ele emitiu uma energia mental tóxica, vou usar o termo agora da psicologia, eles usam já esse termo, a psicologia transpessoal consciencial, e aí chegou na professora. Mas como a professora estava irradiando luz, ela captou a energia mental tóxica. Que vocês... Isso, obrigado, isso aí, participa, senão fica um monólogo, né? Então não estamos mais na igreja, já todo mundo aqui já saiu das igrejas, dos templos. Busquei a recuperação própria, reconciliando-me apressado comigo mesmo, ou seja, ele fez uma oração, que é o mecanismo de a gente viajar para dentro de nós mesmos e recuperar, né, o pensamento que antes era negativo, transformar num pensamento positivo. Então, qual vai ser o benfeitor, além do Kardec, que vai relembrar da importância do pensamento, do sentimento e da vontade na criação de uma energia mental? É o benfeitor Emmanuel, no livro dele, Pensamento e Vida, vai ter um capítulo voltado à sua vontade, e depois, no livro Roteiro, ele vai relembrar. Então, no livro Roteiro... Mas, atenção, por que você traz os livros? Porque é só para mostrar que o livro existe, tá, pessoal? Você pode passar ali na biblioteca e dar esse presente para você mesmo, você merece. Olha o alerta dele no capítulo 5º, nos Círculos da Matéria. Então, o Einstein vai mostrar, já em 1905, no artigo, não só um artigo, ele publica
5 artigos, se não me falha a memória, e dentre eles ele vai, pelas equações matemáticas, mostrar que a matéria nada mais é que a energia condensada. Mas cabe a Emmanuel e outros benfeitores falar de maneira filosófica, já que tem os cientistas, né? Encarnados ou desencarnados. Então ele vai dizer, ó, a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Então eu pensei algo negativo, eu já evoco de maneira instantânea um sentimento não nobre, e aí então com a minha vontade eu crio uma energia mental tóxica. O primeiro a sair prejudicado sou eu mesmo, e eu emito para o universo. Como o universo está harmônico, eu não tenho potência de desequilibrar o onipotente, que é Deus. Deus criou suas leis. Então eu não consigo alterar as leis divinas. Mas eu posso, vamos dizer, me prejudicar e emitir, quem está ao meu redor, evidentemente, essa energia mental tóxica. Se a pessoa está distraída para as questões espirituais, conforme vocês estavam vendo no vídeo, cada vez mais distrações para o espírito imortal encarnado, ele capta. Então é no ambiente da família, é no ambiente do trabalho, é no ambiente, às vezes, do trabalho da casa espírita, porque tem uns voluntários, né, assim, que são mais, vamos dizer assim, exige de nós um olhar de mais compaixão, né? Já como falam os benfeitores, tudo bem, a importância da vigilância. Então não foi à toa que o mestre, registrado em Mateus 26:41, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, mergulhado na matéria, eu posso esquecer ou desprezar as leis divinas, conforme a questão 621A do Livro dos Espíritos. Se eu esqueço, e se eu esquecer de propósito, tá, pessoal? E se eu menosprezo, eu estou me afastando da minha meta, que é a pura eterna felicidade, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, nós fomos criados para a pura eterna felicidade. Há uma determinação divina, mas a felicidade é uma conquista. A felicidade não é uma dádiva. Dádivas são os elementos que Deus oferece para que a gente exerça o nosso livre-arbítrio e conquiste e desenvolva as virtudes. Tudo bem? Dentre elas, já que a gente está citando do corpo físico, um exemplo, as células. As trilhões de células que estão no teu corpo físico, foi você que criou? Não. O oxigênio que está nesse ambiente, fomos nós aqui que construímos? Não. A água belíssima do planeta Terra, por isso que batizaram Terra, né? Porque tem pouca terra e muita água. Fomos nós que criamos? Não. Então, a todo instante, Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, daí a missão de Jesus, né, mostrar todas as leis divinas e todas as virtudes e os atributos de Deus. E um dos atributos a qual ele tem uma nobre tarefa, né, é mostrar um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Tá bom? Bom, então no livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz, baseado no benfeitor Clarencio, vai elucidar dos centros de força. Então a gente é constituído de espírito, corpo fluídico, que na linguagem de Kardec é perispírito, né? Per ao redor de, né? A palavrinha aí, per ao redor de, e corpo físico, quando estamos encarnados. Vai chegar um momento na evolução, a gente não vai precisar mais encarnar, só fica espírito e perispírito, que é o caso do Mestre Jesus, espírito e perispírito, conforme está no livro dos Médiuns. E o Entre a Terra e o Céu, o benfeitor, né, André Luiz, e o benfeitor Calderado, vai então nos elucidar sobre esses 7 centros de força. Então eu vou ler para vocês, porque a ideia aqui não é apresentar a parte científica. A científica eu vou mostrar o livro, aí você com o teu anjo de guarda. Minha tarefa aqui é só mostrar o que e porquê. O como, se aprofundar não dá tempo, porque eu tenho 35 minutos no máximo, para respeitando aí o horário, não só das senhoras dos senhores, mas principalmente dos benfeitores espirituais, que saindo daqui, com certeza, elas e eles terão diversas tarefas para desempenhar. Então vamos lá. Então, nos centros de forças, que o Allan Kardec no Livro dos Médiuns coloca como
centros vitais, está na questão 146. O André Luiz chama de centro de forças em suas obras, tá? O Manuel Filomeno de Miranda em suas obras centro de força, e em algumas culturas orientais, que vem a palavra do sânscrito, chakras. Então a Joana de Ângeles, às vezes, num dos livros, ela também às vezes fala chakras, mas ela também fala centros vitais ou centro de força, tá? Então é uma questão só de nomenclatura, ou Kardec chamou centro vital, está na questão 146. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, só para me posicionar, quem daqui dos encarnados, não precisa levantar a mão não quero constranger ninguém, só balança a cabeça que quem está aqui, na frente, tem uma visão privilegiada, para quem está aí do outro lado. Quem daqui tem o Entre a Terra e o Céu do benfeitor André Luiz, só balança a cabeça para ter uma noção. Poucas pessoas, hein? Dá esse presente para você, porque você merece, tá bom? Vai lá, na biblioteca às vezes tem, mas o livrinho às vezes está assim, meio assim velhinho, né? E você faz uma prece para o livro já desencarnar, mas aí você compra o novo. Porque se você não comprar o livro novo, o que vai acontecer? A editora vai existir? A editora da FEB vai continuar a existir? Várias editoras estão falindo, estão cedendo todos os direitos para a FEB. Porque como a maioria dos livros do Chico foram todos os direitos para a FEB, então a FEB vai durar muitos anos. Tá? Então, nada contra o e-book. Pelo contrário, o e-book é muito prático, como ensinou o Silvio. Com o e-book você pode estar lá na esteira, escutando os benfeitores, a Joana, tá bom? Mas, às vezes, para estudar, é bom um livro que você pode escrever, fazer apontamentos e fazer outras ligações, tá bom? Então, uma coisa não cancela a outra, tá? Então, de novo, compra aí o e-book, né? Ajuda a casa e a causa dentro da casa, porque vem a causa antes da casa, tá bom? Mas não se esqueça de dar esse presente para você mesmo. Bom, então vamos lá. Então, no Entre a Terra e o Céu, está lá então o Senhor. Eita. É que eu tenho que folhear aqui. Para ser sincero a ele, só o trechinho. Ele vai dizer, então, os 7... André Luiz... Eita. É que quando eu tenho que segurar o microfone, aí fica um pouquinho mais... Não, já achei aqui. Obrigado, Silvio. Obrigado mesmo. Obrigado. Ok. Aí chegou lá, pronto. Então, Entre a Terra e o Céu. Só vou ler um trechinho aqui, tá? Dos centros de força. André Luiz, apliquemos, tá o André Luiz, só para se posicionar. Então tem o André Luiz, tem o Hilário Silva, aparece na obra, o Hilário Silva já tinha aparecido em outra obra, e aí o Caldeirado vai mostrar várias tarefas no mundo espiritual. E dentre elas, no livro, ele vai agora abordar os 7 centros de forças, né? Apliquemos a nossa aula rápida, André Luiz, tanto quando seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, pausa. Então o benfeitor deu uma dica. A gente tem aqui o corpo físico, quem estuda a fisiologia do corpo físico, que são terapeutas, né? No caso fisiologistas, professores de educação física, os próprios médicos. Mas tem a fisiologia do perispírito. Então, quem é da medicina aí, ou correlatos, pode até falar melhor do que eu. Se já é difícil estudar a fisiologia do corpo físico, não era o Kardec que ia parar para falar da fisiologia do perispírito. Compreensível? Ele tinha que trazer a base, que trouxe, de maneira muito amorosa e sábia. Então ele apontou o caminho. Ele sabia que no futuro outros benfeitores, né, sendo aí coordenados pelo Espírito de Verdade, que é Jesus, trariam então outras informações. Tá bom? Então a primeira dica, olha, há uma fisiologia do nosso corpinho espiritual, ou seja, o perispírito. Analisando a fisiologia do perispírito, André Luiz, classifiquemos os centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Então, pausa. Espírito, a consciência está no espírito. O instrumento do espírito é a mente. E a mente se conecta ao nosso cérebro.
Por isso que a energia mental ela é neutra. Eu vou criar ou uma energia mental saudável, ou eu vou criar para mim mesmo, e infelizmente, né, no nosso nível evolutivo a gente quer para nós e para o próximo, uma energia mental tóxica, tá bom? Aí continua ele. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os outros 6 centros, vibrando todavia com eles em regime de interdependência. Então a gente tem 7 centros principais de força no nosso perispírito. Aí eu só vou ler para vocês, tá bom? Que no livro, vou mostrar daqui a pouco o livro, tá lá se aprofundando como melhorar a nossa energia mental. Então, o primeiro centro de força é o da segurança. O segundo tá aqui um pouquinho, tá na região ali genese do centro do prazer. É o segundo centro de força. O terceiro aqui um pouquinho abaixo do coraçãozinho, assim um pouquinho acima do umbigo, é o terceiro centro de força, está relacionado ao poder. O quarto centro de força está aqui na região do peito. Por isso que o irmão Jacó, quando viu a professora, ele viu a professora na região do peito emitindo luz. Porque quando Jesus fala assim, acender a luz enquanto as trevas não nos apanham. Ou o apóstolo Paulo em Efésios 5:8, andai como filhos da luz. Que luz que eles estão falando? É uma luz externa ou interna? Isso, obrigado, participe, isso mesmo. Obrigado por participar, senão dá sonoterapia. Então, quando a gente vai para umbral ou trevas, não tem interruptor lá. Eles vão com a luz própria iluminando. E é isso que o irmão Jacó fez a gente refletir no nosso último encontro. E publicou no livro 48, ele falou, calma, antes de amar o próximo, se ame. Lembra nosso último encontro aqui? O que é o auto-amor? Se sentir um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Se eu não me amar, eu não consigo amar o próximo. Porque quando eu faço isso, eu me amo, naturalmente eu vou amar o próximo. Agora, se a gente traz atavismo, que é muito forte, eu corro para salvar os outros e me esqueço. Foi o caso dele. Eu quero amar os outros, mas não me amo. Não, aí isso é desequilíbrio. Se te ensinaram isso, você vai ressignificar, não comigo. Eu estou apresentando ali o benfeitor, ó. Irmão Jacó, livro Voltei. Tudo bem? Somente quem está aqui? Estão entendendo? Balancei a cabecinha para ver se você está... Obrigado. Próximo chakra, o quinto chakra, está aqui, ó, na região da garganta. E agora, daqui a pouco eu vou falar as virtudes que faz com que eles funcionem bem, tá? Sexto chakra, está aqui, ó, tá relacionado à inspiração. Então, esse aqui é com conhecimento. E o sétimo chakra, que era o coronário, foi onde o benfeitor Calderaro começou a informação. Tá, tudo bem. Agora vamos para as virtudes. Quais são as virtudes em cada um desses centros de força que eu tenho que praticar para que esse meu centro de força funcione bem? O primeiro chakra são as virtudes humildade, mansidão e sentimento de aprendiz. Vamos começar com a humildade, que é fácil a gente entender. Quando você pega o Sermão da Montanha do Mestre Jesus, qual é a primeira bem-aventurança que ele fala? Isso mesmo que vocês estão pensando, que aliás está até lá na pilastra principal do Ismênia de Jesus. Os pobres de espírito, ou seja, humildes, isso. Se eu não desenvolver a humildade, eu vou querer aceitar o Cristo como mestre? O orgulhoso, pronto, vamos ao oposto, que fica fácil de entender. O orgulhoso aceita Jesus como mestre? O orgulhoso se reconhece como filho de Deus? Então a primeira virtude, não foi à toa que ele começou o Sermão da Montanha, mostrando da importância, que ele vivenciou isso, né? Da humildade. Tudo bem? Mansidão, o que seria o oposto da mansidão? Rebeldia, revolta. Lembra a questão 115? Uns aceitam submissos suas provas, outros murmuram, afastando-se da pura e eterna felicidade. Então a pessoa que murmura, que reclama, olha a palavrinha de novo, clamar, chamar, ele se afasta. E sentimento de aprendiz fica fácil. Ele é mestre. Todos os outros da terra, todos, os encarnados e desencarnados, são aprendizes. Já que eu citei o Ismênia, vou citar a Dona Maria Márcia.
eu não estou seguindo a Maria Máxima nem o Chico Xavier. Eu estou seguindo o Cristo. A Maria Máxima e o Chico Xavier só está na minha frente, lá na frente, seguindo o Cristo. Começou a seguir o Cristo mais cedo do que eu. Compreensível? Senão a gente idolatra os espíritos. Bezerra, que é ministro do Cristo na área da saúde, como Hahnemann, já que hoje é o Dia Internacional da Saúde. Só citar dois que vocês conhecem, tem outros, é claro, né? Que Jesus, se no nosso lar o benfeitor tinha 72 ministros, não é isso que vocês estão estudando aqui com o Silvio, às quintas-feiras? Tinha 78, imagina o Cristo, quantos ministros tem trabalhando com ele. Tudo bem ou foi muito rápido? Então, primeiro centro de força, essas virtudes. Segundo centro de força, gratidão. Que na Idade Média nos ensinaram a não ter prazer pela vida. As pessoas tiravam até o sal da comida para não ter sabor à comida. Os padres, os monges, os bispos e até o Papa. E se você é versão feminina, as freiras. Então a gente tem que ser grato à vida, tem que ter prazer pela vida. Tudo bem? Terceiro chakra, que está relacionado ao poder, a aceitação. Quarto chakra, o amor e a compaixão. Quinto, compreensão da verdade. Por isso que o Cristo vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu não quero conhecer a verdade, ou seja, eu quero ir para a mentira, lê a palavrinha mens mais tira, é igual a mentira. Eu quero tirar as leis divinas da minha consciência. Então, por isso que eu tenho problema de tireoide. Pode ser hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então, hiper é quando a pessoa usa mal a palavra. Quando a pessoa usa pouco a palavra, é hipo. Quando a pessoa usa equilibrada a palavra, que pode ser um advogado, né, um professor e 3 pontinhos, quem usa da oratória, você entende Chico falar assim do Divaldo. Divaldo carrega uma estrela na garganta. Pronto. Ele, como médium clarividente, outros médios, é claro, vê que quando a gente usa bem esse centro de força, ele está funcionando bem. Sexto chakra, discernimento. E finalmente o sétimo, a entrega. Então são essas as virtudes que trabalham em conjunto que nos possibilitam estar com a fisiologia do nosso perispírito funcionando bem. Se está funcionando bem, a gente produz uma energia mental saudável e aí então a gente não prejudica o corpo espiritual e por consequência não surge uma doença no nível físico, que a gente vai ver agora no livro Missionários à Luz. Compreensível, foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Então vamos de novo. Então vamos lá. Então, primeiro chakra, virtude que aciona ele. São 3 virtudes: humildade, mansidão, sentimento de aprendiz. Nós temos um mestre, o Cristo. Temos irmãos mais experientes, que são os espíritos superiores? Temos. Mas eles já estão seguindo o mestre. Então tudo que eles escrevem só está relembrando o mestre. Conforme o Silvio apontou aqui, quando a gente lê uma mensagem do Emmanuel, ele até aponta o versículo que tirou. Buscai e achareis, João 8,30. Aí ele explica, o mestre Jesus, amor da mãe. Sim ou não? Então eles não falam nada quando é espírito superior. Pessoal, cuidado, porque está cheio de pseudo-sábio, encarnado e desencarnado. Segundo chakra, que está na responsável a vida orgânica e o prazer, né? Que a gente, quando usa bem os nossos órgãos genitais, por exemplo, dá oportunidade a ser co-criador, ao lado do Criador. Qual é a virtude que funciona, que vai acionar ele de funcionar bem? A gratidão. Terceiro centro de força, a virtude de aceitação. Quarto centro de força, o amor e a compaixão. Quinto centro de força, a verdade. Sexto centro de força, o discernimento. E o sétimo, a entrega ao Criador. Por isso que toda pessoa que ora, ela imediatamente cai umas pétalas do céu, conforme está nos livros, e entra a energia por aqui, ó. Nas inscrições dos livros do André Luiz, Manuel Filomeno Miranda e 3 pontinhos aí dos benfeitores. Tá bom? Então, para os curiosos, falando, Alessandro, como eu fazer um trabalho comigo mesmo para eu tirar esses pensamentos negativos, né? Que a pessoa, se a gente acorda e já fala, eu não consigo. Bom, se ela não consegue, ela já evoca sentimento de menos-valia. E aí a vontade dela é débil. Se ela fala para ela mesmo que ela não consegue, na hora que ela for pedir um emprego, a pessoa, tudo bem, seja bem-vinda. Você consegue fazer isso? Ela já falou para ela de manhã, eu não consigo. Ela imediatamente, não consigo.
Pode parecer bobo, mas é o automatismo, porque se a gente analisar um iceberg, 5% dele está para cima da água, os outros 95% para baixo. Ensinos físicos devido à densidade da água do mar e o gelo. Então, ter pensamentos automáticos, identificar o subconsciente, não é tarefa para qualquer um, porque a pessoa não para refletir. Ela liga o piloto automático dela, ela vai fazendo as coisas sem pensar. Mas a vida nos convida a refletir, pensar, refletir depois desse dia. No fim, isso que Jesus ensinou: vigiai e orai. O Espírito está pronto. Mas se a pessoa não tem esse hábito... Um exemplo, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quanto espírita segue a orientação do Santo Agostinho, que é essa, vigiai e orai, que antes de dormir faz uma reflexão do seu dia? Eu poderia perguntar agora, às senhoras e senhores presentes, e graças a Deus tem alguns jovens aqui encarnados, sentados, o Rob Lopes ali é jovem, por exemplo, fazem meditação. Mas como eu sou uma pessoa educada, eu não vou fazer essa pergunta. Voltando para cá. Então a gente, às vezes, tem pensamentos muito automáticos, que reproduzem as nossas tendências. Então a gente não percebe que está produzindo energia mental tóxica e emitindo para o meio ambiente essa energia mental tóxica. Compreensível? Então o livro que vai tratar e vai te ajudar não é eu, não. Eu só estou mostrando aqui, ó. Energia mental e autocura. Federação Espírita do Mato Grosso, projeto espiritizado. Aqui está aqui, ó, todos os centros de força, detalhe por detalhe das obras, e tem lá o capítulo que fala da importância da meditação, até ensina, tá? Então quem tem dificuldade de meditar, está aqui o livro. Bom, então vamos lá, Missionários da Luz, 1945, eu sei que vocês são bons de matemática, nós estamos no ano de... Muito obrigado. Então 2025 para 1945 já se passaram 80 anos, e às vezes você não deu esse presente para você. É isso? Um dia desse eu leio, uma hora dessa eu compro. Capítulo 19, paz. Pois bem, então o André Luiz vai visitar uma casa espírita como essa, e aí então ele vai ver o trabalho dos benfeitores na área do paz. Lembra que o André Luiz, médico recém-desencarnado nas obras, tá? Ele não nada contra aqui quando a gente fala das outras religiões. Mas o Espiritismo, por seu Consolador Prometido, registrado por João 15, tem mais informações. Não quer dizer que as pessoas que são, por exemplo, budistas, hinduístas e 3 pontinhos, eles não recebam auxílio. Não é isso. A evolução é colocar em prática os ensinamentos universais. Não é a informação. O irmão Jacó deu até esse exemplo. Tudo bem? E quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, já viu lá a instrução dos Espíritos quanto ex-bispo, que tem lá? Bispo, padre, irmã Rosália, pronto. Eu falo para não dizer que eu só fico falando dos homens. Então é aquele que põe em prática. Eu posso ser um ateu ou uma ateia e pôr em prática as virtudes. Eu, na universidade onde eu estudei, eu vi comportamentos muito mais éticos e virtuosos do que dentro da casa espírita. Eu tenho absoluta certeza que meus professores, embora eles falam, eu sou ateu ou ateia, quando eles desencarnarem vão estar muito melhores do que vários voluntários que eu conheço. Porque eles colocaram em prática os ensinamentos do Cristo. Tudo bem? São as virtudes. Bom, então vamos lá. Aí no capítulo 19, o André Luiz vai ver então que uma senhora está entrando ali para tomar passe e tem uma nuvem escura ao redor do coração dela. Aí o benfeitor Alexandre ele dá a dica. Ele começa a falar sobre medicina, tá bom? Aqui eu vou ler aqui o trechinho a qual ele vai dizer sobre um pouquinho da válvula aqui mitral, mas essa não é a ideia que não é aula, eu não sou nem médico, tá? Mas ele fala da importância da válvula mitral, e aí ele vai dizer da nuvem escura que estava ao redor do coração. Aí ele se aproxima da senhora em questão, põe a mão na destra dela. Quando aproxima-se o médium, direciona a energia dele, do Alexandre Benfeitor, jatos de luz, na região das nuvens escuras. Tá aqui, ó. Vejamos essa irmã. Assim como o corpo físico, André Luiz, pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força,
com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, alimenta as paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Então essa irmã, se não chegasse na casa espírita, narrado aqui, né, no caso, ela poderia sofrer um infarto e desencarnar. Aí vocês perguntam assim, mas como assim, D'Alessandro? O que essa senhora fez para ter essas nuvens tão escuras ao redor do coração? Vou te dizer, não sou eu não, aqui é o benfeitor aqui, ó. Eu estou lendo só um trechinho, hein? Porque são 4 casos aqui dentro do capítulo 19. Estou lendo um porque eu tenho que respeitar o horário, que eu ainda tenho mais 3 minutos. Que é sempre bom olhar o relógio, né? Vai que alguém me emite uma energia mental tóxica, porque eu passei, né, do horário. Não quero desencarnar antes do tempo. Olha só. Aí ele fala aqui, ó. De manhã, olha lá, esta amiga na manhã de hoje, André Luiz, teve sérios atritos com o esposo. Olha aí os homens mandando dentro de... Eu sei que os homens que estão aqui é tudo bonzinho. Mas tem uns homens que gostam de mandar nas mulheres, não é? Olha aí, ó. Entrando em grave posição de desarmonia íntima. Então quando eu falo para o meu filho D'Alessandro, não leva desaforo para casa, ele não está trazendo o desaforo para casa. É verdade, ele está levando o desaforo para a casa mental dele, do teu filho. Cuidado, você como pai e mãe, não alimentar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Porque se tem as pessoas que explodem, não tem? Que você vê? Tem aquelas assim que você deve conhecer, né? Do seu lado familiar até. Que elas ficam vermelhas, elas implodem. Elas não explodem, ela fica toda vermelha. Se pudesse, ela pulava no teu pescoço. Mas ela emitiu energias mentais tóxicas na tua direção. Mas se você está com energia mental saudável, você neutraliza? Exatamente essa é a ideia. Então, por isso que eu tenho que estar com pensamentos elevados, que evoca sentimentos nobres, que com a minha vontade eu crio uma energia mental saudável. Aí ele vai dizer aqui, ó, as pequenas nuvens que lhe cercam o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração, André Luiz, pode ocasionar perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Aí o André Luiz vai ficar curioso, né? E se essa irmã, por exemplo, não fosse uma espírita? Aí ele vai dizer, temos em todos os lugares os agentes do bem. Aí o André Luiz, que é curioso, né? Claro, foi pesquisador. Continua, mas se essa irmã fosse ateia? Aí ele explica, o que eu acabei de explicar para vocês. Mas se ela estiver praticando virtudes... Então a sacada está nas virtudes. Toda vez que eu pratico uma virtude, eu me conecto a uma lei. Então vamos lá. Virtude e amor, eu me conecto à lei de amor. Virtude e justiça, de Deus, não dos homens. Me conecto à lei de justiça. Virtude e compaixão, me conecto à caridade. Virtude e misericórdia, me conecto à lei de misericórdia, que foi a grande missão de Jesus, mostrar mais um Deus temor, mais um Deus de amor. Evangelho de Mateus 5, versículos 44 e 45. Olhai, o sol que vem sobre justos e injustos, e a chuva sobre bons e maus. Mas quem é que às vezes não tem esse olhar, que é exigente consigo mesmo? Porque o próximo caso, que não vai dar tempo de ler, mas vocês vão ser fiéis aos trabalhadores, porque o teu anjo de guarda sabe muito, muito, mas muito mais do que eu. E te ama há séculos. Eu estou aprendendo a te amar nesse. Você vai ver o próximo caso, uma pessoa extremamente exigente com ela, que estava atacando o fígado. Porque cada um de nós trazemos de outra existência um órgão de choque. Por isso que quem aqui frequenta a homeopatia, os médicos até ensinam pra gente, o seu órgão de choque da D'Alessandro é o passado no presente. Então, por exemplo, se no passado eu bebia muito, e morri até do alcoolismo, seja o alcoolismo direto ou indireto. O que vai acontecer na próxima, né, que seja nessa? Eu venho com tendências de ter doença no fígado. Se no passado era até bonito, aliás, eu tenho fotografia. Tem alguma criança aqui sentada? Criança? Não, né? Posso falar. Eu tenho até fotografia do Papai Noel fumando. Porque não era chique no passado? Quem tem aqui a idade de, por exemplo, 80 anos até fumar? Até tinha o Papai Noel fumando. Então, se no passado era chique você fumar, você vem com tendência hoje... na garganta, nos pulmões, tudo bem, pessoal? Para você não se olhar com exigência, sim com autocompaixão,
Se você então parar de ser exigente, o que vai ser naturalmente perante o próximo? Você vai ser exigente com o outro? Não, então é isso, você dá ao outro que você tem. Ninguém dá o que não tem. Então a pessoa que se perdoa, auto-perdão, o nome disso, ela vai perdoar o próximo. Tudo bem no nosso nível evolutivo, que é natural ter os órgãos de choque, só não tem órgãos de choque espírito puro, tá, pessoal? Até os espíritos superiores estão ressignificando suas tendências. Tudo bem? Então, qual o livro mesmo que vai te ajudar bastante se você às vezes está assim, puxa, por que eu vou trabalhar e às vezes eu vou assim mal-humorado para o trabalho, mal-humorada? Qual é o livro mesmo? Energia Mental e Autocura. E para ver essa beleza da sessão do passe, não só ali, tá? Eles já trabalham no salão dos benfeitores. Porque aquela senhora teria um infarto, não vai ter. O do fígado teria uma icterícia, não vai ter hepatite. Então eles já estão atuando conosco. Veja que beleza as informações de 1945. E aí deu os 3 minutos, mas aí então a gente termina com uma poesia ou prece. Vamos ver qual é que caiu pra gente. Ó, acabei de ler, ó, não tinha marcado, hein? Entre aspas, ao caso, ó. Importância do corpo. Diz então o benfeitor Jair presente. A senhora Nina Laura, em meio de grande brilho, desposou Tetel Carvalho, aspirando a ter um filho. Ele era jovem ricaço, que possuía o que quer. Ele queria o prazer, mas adorava a mulher. Ela queria domínio, usando a própria beleza. Ele buscava o prazer nas forças da natureza. Nina Laura engravidou-se, em poemas de carinho, e apesar das muitas queixas, teve um garboso filhinho. O marido entusiasmado deu-lhe o nome de Luiz. O casal que o recebera ficou muito mais feliz. O pequenino crescia na doce e bela existência. Era uma flor de ternura numa grande inteligência. O esposo, após uma festa, tocado em nova esperança, disse à esposa que aguardava obter nova criança. Mas Nina Laura alegava, quase com áspero acento: a gravidez para mim foi um terrível tormento. Decorrido 4 anos, o quadro mudou de vez. Dona Nina se mostrou sobre nova gravidez. 3 meses foram passados, ela que amava o conforto, procurou certa parteira que lhe dirigisse o aborto. Elegante, ela dizia que o aborto era assunto seu. No entanto, o filho querido, de repente, entristeceu. Luizinho, por 2 meses, manteve a melancolia e, apesar dos tratamentos, faleceu de leucemia. Conquistou o amor materno, Nina enfim caiu de cama. Agora achava que o filho era o ser que mais se ama. Certa noite ouviu Luiz: mãezinha, ainda me desconsolo ao saber que você negou a meu irmão o aconchego do seu colo. Era ele meu irmão, irmão a mim muito amado, a quem prometi socorro para viver ao meu lado. Dona Nina entrou em pranto, dor e remorso também, até que o câncer lhe abriu as portas do grande além. Jair presente. Não, que responsável. Que possamos então ter muita responsabilidade perante as nossas energias mentais e principalmente olharmos os convites amorosos do Criador, do Cristo, dos nossos anjos de guarda, que diante das situações possamos seguir os passos do Mestre Jesus. Agradeço a paciência das senhoras, dos senhores e dos jovens. Muita paz a todos.